Mulheres solteiras têm mais facilidade em fazer dieta e treino do que mulheres casadas. Vamos falar sobre isso? Olá, amigas! Como estamos? Tudo bem? Vamos desenvolver um assunto que eu acho extremamente pertinente às mulheres do século XXI. Que fique muito claro que eu não estou trazendo isso como uma verdade absoluta, só estou trazendo a realidade da grande maioria das mulheres e associando isso ao que eu vejo muito frequentemente no consultório. Para dar até mesmo um conforto para as mulheres, sabe? Principalmente as que são casadas, as que cuidam de casa, as que são responsáveis pelas refeições da família. E são tantas tarefas, gente, que a mulher, ela tem toda essa carga de ser mãe e esposa e ainda de ter que cuidar de si mesma. E muitas das vezes, o que ela faz? Ela dá conta de tudo, mas ela se abandona. E eu quero trazer esse assunto em pauta, mas também trazendo solução. Porque de uns tempos para cá eu percebo o quanto a organização é fundamental para a gente conseguir ter êxito na dieta. Porque hoje em dia, graças a Deus, tá cada vez mais claro para as pessoas que dá pra gente comer de tudo, mas não vai ser tudo o tempo todo, a todo momento. Beleza. Só que para você fazer boas escolhas, o seu ambiente tem que ser o mais favorável possível. E mesmo que o seu ambiente não seja tão favorável assim, você tem que dar seus pulos para fazer o seu. Quando eu falo ambiente, eu falo de casa, trabalho, os lugares que você frequenta. Então vamos falar de casa. A mulher que é mãe e é esposa, ela não traz para casa do mercado só o que ela quer. Ela traz o que as crianças gostam de comer, o que o esposo gosta de comer. Infelizmente, muitas das vezes, os esposos não têm o mesmo estilo de vida que a mulher, eles não estão objetivando melhor estética, melhora da saúde. A maioria dos... Por que os homens morrem mais do que as mulheres? Porque eles muitas das vezes não estão nem aí. As mulheres, por estarem mais preocupadas com a estética, com a saúde, elas acabam procurando se cuidar um pouco mais. Então, quando há essa incompatibilidade de estilo de vida, infelizmente ela tem que se deparar em casa com várias opções não tão saudáveis. Então tem que resistir mais, né? Tem que aprender a falar mais não do que um ambiente em que ela teria um pouco mais de controle sobre o que é comprado. Mas enfim, dá para fazer, só que ela infelizmente vai ter que resistir um pouco mais do que um ambiente que não teriam essas, vamos dizer assim, tentações. E novamente falando, dá pra comer de tudo, mas não tudo. Porém, quanto menos você estiver no seu ambiente, por exemplo, você tá morrendo de fome, você tá morrendo de vontade de comer doce, mas na sua casa não tem doce. Você muito provavelmente às vezes vai pra uma fruta. Mas se tem várias opções de doce, você vai pra onde? Lógico que você vai de cara no doce. Então, evitar ter no seu ambiente, evitar facilitar esse acesso a esses tipos de alimentos, beleza? Tá, mas o que eu vou falar agora? Falamos de um dos pilares mais importantes que é sobre o ambiente, mas agora vamos falar sobre horários. A mulher que é casada, que tem um relacionamento, ela tem horários mais certos, porque, por exemplo, se tem filho, tem o horário da escola, então tem que dar comida para a criança antes de ir para a escola. Fique muito claro, estamos falando da realidade da grande maioria das mulheres. Infelizmente, não são todas que conseguem ter babá, que conseguem ter ajudante, que conseguem ter rede de apoio. Muitas mulheres trabalham, têm suas vidas, mas a grande maioria meio que deixa tudo de lado para cuidar da casa, da família, dos filhos, enfim. Então, os horários não são mais delas, são regidos de acordo com as crianças, com o marido, tenta conciliar tudo. Então, infelizmente, ela muitas das vezes não vai ter essa flexibilidade de almoçar na hora que ela quiser, ela vai ter que almoçar antes, junto com as crianças, para ter aquele momento ali, junto com o marido, enfim, num horário que às vezes não seria o melhor para ela, mas ela tem que se adequar ali e tentar conciliar com a família como um todo. Então, às vezes não é o horário que ela sente tanta fome, que ela sente mais apetite, mas infelizmente é o que ela escolheu para ter. Mas é um ponto, assim, vamos falar, aquém do que uma mulher que pode escolher o horário que ela quer comer. E isso também se estende para o treino, porque às vezes o horário dela treinar seria melhor na hora do almoço, só que ela não tem essa liberdade de escolher isso, porque é o horário justamente que ela tá com a família dela, que é o horário de comer com as crianças, com o marido. E pelo amor de Deus, gente, tudo que eu tô falando aqui não é uma regra, é o que costuma acontecer. Tô dando exemplos, por exemplo, eu acabei de atender uma paciente que me relatou esses pontos. E existem inúmeros exemplos, mas eu só quero trazer alguns aqui para abordar essas questões. O principal aqui, a mulher solteira, ela tem mais liberdade de escolha, de responsabilidade, de ambiente do que a mulher que é casada, beleza? Com relação a treino, uma mulher que é solteira, ela simplesmente, se ela quiser treinar num domingo, 3 horas da tarde, ela pode. A mulher que tem relacionamento, que tem filhos, esposa, provavelmente ela vai estar um horário dela tá na casa da avó, na casa do parente. Então ela não tem essa liberdade tanto de escolha que uma mulher que não tem esses compromissos, essas responsabilidades, certo? Isso não quer dizer que ela não possa fazer. Ela, às vezes vai ter ir acordar mais cedo ou vai ter que fazer isso mais tarde. Enfim, ela vai dar o jeito que for melhor para ela para fazer. Tem como fazer. Só que essa liberdade de escolha de horário, essa flexibilidade é muito menor para uma pessoa que tem família em relação a uma pessoa que não tem.
Deu pra entender? Dá pra fazer? Logicamente que dá, isso não é desculpa. Mas é um pouco mais complicado para quem tem família, responsabilidades, etc. Agora entrando no quesito responsabilidades. Uma mulher, por exemplo, que é mãe, esposa e que ela é responsável por preparar as refeições da família, entra num ponto em que é muito comum no consultório. Ah, não, minha família não gosta de comida de marmita, comida requentada, comida... Eu falo assim, tá, então quer dizer que você tem que ir pra cozinha todos os dias, tem que preparar as refeições dele, etc. Mas a sua você já pode adiantar, né? Porque às vezes você tem que preparar o deles ali, mas o seu, às vezes, você tem que comer antes, ou o seu vai ser uma comida diferente, né? Com um pouco mais de contenção ali de danos pro seu objetivo e tudo mais. Mas enfim, o seu não exclui o deles. Se você consegue já pelo menos adiantar o seu, você tem que preparar o deles, e além de ser uma coisa a menos que você vai preparar, se você sentir fome antes, se você tiver que comer, o seu já tá pronto. Então, por isso que a organização, que é a solução de todas essas questões, quanto mais você se organiza, menos chance você tem de furar. Por quê? Porque, ai, minha família tá fazendo uma coisa super gostosa que, beleza, você vai ter que resistir e dizer o não, tá? Mas o não fica um pouco mais facilitado, por quê? Porque o seu já tá pronto, o seu já tá organizado, o seu já tá porcionado, o seu tem o mínimo de trabalho possível, por quê? Porque você já se organizou, se planejou e se organizou pro seu já estar pronto e você ter menos chance ali pro erro. Exemplo, ai, meu marido não come patinho, sei lá, que é uma das carnes bovinas mais magras. Meu marido não come peito de frango, só come cortes mais gordurosos. Para quem está em dieta, eu aconselho carnes menos gordurosas, justamente para você conseguir comer um volume maior, por questões de ser mais saudável e tudo mais. Mas então, quando essa mulher for preparar para o marido dela essas proteínas diferentes do que ela vai consumir, exemplo, meus filhos querem que eu faça nugget para eles, você vai ter que falar um não. É difícil? É complicado, mas vai trabalhando questões mentais de que você realmente tá com vontade, é só porque você tá vendo, você sentiu o cheiro, você despertou essa vontade a partir de um estímulo externo. Você vai poder consumir, mas realmente é uma vontade genuína, condiz com o objetivo que você tá almejando pro momento. A gente vai fazendo essa conversa interna sempre, mas essa é a parte do dizer o não. Só que o que ajuda também? Eu já me planejei, a minha refeição já tá pronta, então praticamente eu só pego, esquento, tenho o mínimo de trabalho possível. Agora, se essa pessoa tem que dizer não e ainda tem que preparar o dela, ela tem o trabalho do dizer não, dessa conversa interna, e ainda tem que preparar o dela. Então tem 2 trabalhos. Quando você já se organiza, você tem apenas um trabalho, que é o quê? O que eu dizer não, porque o seu já tá garantido, já tá ali. Um dos relatos que eu sempre recebo das mães que têm filhos pequenos é o seguinte: todo final de semana tem festinha de criança. Meu Deus, eu simplesmente não consigo ter adesão à dieta no final de semana, porque sempre tem um aniversário. E eu sempre conversa essas questões, essas conversas internas do, olha, dá pra comer de tudo, mas não tudo, não precisa. Se você realmente tá com vontade hoje, ou é só porque você viu, sentiu aquele estímulo externo, sabe? Além dessa conversa interna, tem essa questão do você realmente se comprometer a fazer, você aprender a dizer não vai dar pra comer sempre e tudo mais, mas é diferente de uma mulher que é solteira, ela simplesmente, às vezes, não tem exposição a esses ambientes desfavoráveis. Ela escolhe quando ela está e quando ela não está. A mulher que é mãe, que é esposa, ela, infelizmente, muitas vezes ela é obrigada e ela nem quer ir, mas ela é obrigada a estar presente nesse tipo de ambiente, tá? E, gente, sem terrorismo. Pode comer, tudo, lógico, só que não vai dar pra você. Se é todo final de semana que tem uma festinha, não dá pra você comer sempre. Ou porque quando a gente fala assim, o seu objetivo vai dar pra você comer 3 coxinhas e 2 docinhos, beleza? Não. Entende? E se você vai comer um volume maior, vai fazer realmente uma refeição mais farta dessas comidas premium, beleza. Só que não dá pra fazer isso todo final de semana, porque senão a conta que não fecha. Ou o déficit da semana vai ter que ser muito drástico, vai ter que apertar muito mais a dieta, ou o gasto calórico tem que ser muito alto, tem que compensar muito em treino, cardio. Então, não é uma estratégia tão interessante, tão funcional, tão saudável. Por isso que vai ter momentos que vai ter que dizer não mesmo, ou vai ter que dizer sim, só que para uma quantidade bem inferior, porque esses alimentos são muito calóricos e tudo mais. E qual seria a solução para tudo isso? Eu digo que tem um viés mental, que é o comportamento alimentar, e o prático, que no caso seria organização. O mental seria o seguinte: trabalhar comportamento alimentar, porque o aprender a dizer não, ele implica em diversos gatilhos mentais, em diversas estratégias, muito autoconhecimento, e isso é algo que tem que ser muito trabalhado. Então, é você entender a permissão condicional do comer, entender e praticar isso. Entender que você pode comer de tudo, mas não tudo. Não você todos os momentos, ou em toda e qualquer quantidade que a gente quer. Você tá realmente com vontade? Ou só teve um estímulo externo ali que te despertou isso? É uma vontade genuína ou não? Então, várias coisas que a gente vai trabalhando. Isso, engorda. Isso não engorda, mas isso aqui em excesso realmente não vai me ajudar. Se o meu objetivo é déficit, entendem? Então, trabalhando essas diversas questões pra gente, porque dizer não é só dizer não, dizer não. Não, você tem que aprender a dizer não, mas trabalhando também, melhorando o seu comportamento alimentar e melhorando sua relação com a comida. E o viés do
prático, que seria organização. Como eu falei com vocês, eles andam de mãos dadas, o dizer não e a organização, e um ajuda o outro. A organização ajuda o dizer não, porque você vai dizer não, mas como você já adiantou sua refeição, suas coisas estão praticamente prontas, você vai ter o mínimo de trabalho possível, isso facilita mais o dizer não. Entendem como eles caminham juntos, um facilitando o trabalho do outro. Então, por exemplo, a família quer pedir lanche uma quarta-feira. Além de você ter que trabalhar essa questão do dizer não, pô, é difícil, vou ter que vê-los comer e tudo mais, mas é incompatível com o meu objetivo para esse momento. Beleza, eu já sei que eu vou comer no final de semana, então não dá para comer na segunda, quarta, não dá. E vou pensar o seguinte, pô, é mais fácil eu dizer não, por quê? Porque a minha comida já tá pronta. Eu já me organizei, já me planejei. Vocês entendem como que a sua organização facilita a sua tomada de decisão? Porque somos seres preguiçosos, gente. Você que vai pensar, ai, nossa, muitas das vezes a gente pede lanche porque a gente não quer preparar a nossa comida. Não é porque a gente tá realmente com a vontade genuína. Então, como que a organização facilita demais o nosso dizer não e a nossa adesão à dieta? Porque a dieta pode ser linda, maravilhosa. Se você não se planejar, se organizar para ter acesso a ela, você sempre vai tender a ir pelo mais prático. E muitas das vezes o mais prático não, o mais saudável, não, o mais barato. Então, planejamento e organização serão fundamentais para sua adesão à dieta, principalmente para mulheres que são casadas, não têm tanto controle com relação ao ambiente delas, com relação aos horários, com relação às responsabilidades. Então, você planejar e organizar a sua semana com relação à sua dieta, às suas refeições e aos seus treinos vão te ajudar demais a conquistar a estética que você almeja, a saúde que você almeja também, tá bom? Um beijo!